Essa gravação está acontecendo aqui às 8h05, fazendo uma recapitulação aqui com o menino Álvaro. Então, a gente fez uma abordagem, né, primeiro mostrando novamente as posições de azimuth. Sabe o que é azimuth? Azimuth é o ângulo entre o eixo vertical, né, e o ponto que você está analisando em planta, né? A distância do Isso, Sol em planta baixa. A isso, altura seria um ângulo também, mas seria a distância do Sol à superfície da Terra, né? isso. E depois a gente Então, vai ver que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Nós vamos ver. Deixa eu puxar essa informação aqui. O que a gente vai ver na aula de hoje é esse ângulo aí, ó. a altura, né? Que é esse daqui, ó. Esse aí, que é entre o eixo, entre o plano, né? E a Isso, posição do Sol. isso, O azimuth é entre a projeção no plano e o isso. eixo norte-sul, né? O eixo norte. Exatamente, exatamente. Então, tudo vai depender dessa posição aqui que o Sol se encontra, ó. Então, nessa posição, tudo isso daqui é o ângulo que a gente precisa conhecer, ó, que é o ângulo alfa. É. A partir do ângulo alfa, a gente vai entender a posição dele, né, em determinada época do ano, em determinada hora do dia. Olha lá, ó. Tá vendo? E aí a gente começa a observar isso na planta, ó. Esse ângulo alfa só vai ser 90 graus nos equinócios, né? Boa sua pergunta. 90 graus no equinócio, se eu tiver em cima da linha do Equador, se aqui fosse Macapá, que aí ele estaria aqui. No nosso caso, ó, ele vai passar em cima dessa linha, só para você ter uma ideia, aqui, ó, durante esse período aqui, ó. Quer ver? Ah, é. Se tiver sobre a linha do Equador. Porque quando não está sobre a linha do Equador, o movimento é sempre curvo, né? Não é Isso, assim. É ele sempre é mais curvo. voltado, no nosso caso, que nos encontramos no hemisfério sul, ele é mais voltado para o norte. É. Então, é esse o princípio. Então, aqui, ó, só para você ter uma ideia, no dia 9 de fevereiro e no dia 4 de novembro, ao meio-dia que ele está passando por esse caminho aqui, ó, aí ele Ele vai realmente passa aqui, ó, meio-dia. estar 90 graus, mas só em Macapá, né? Não, aqui já é a nossa carta. Aqui é a nossa carta, Olha tá? só, olha só. Se a gente tivesse em Macapá, a carta aqui, ó, essa configuração de deslocamento do Sol, seria metade no hemisfério norte, metade no hemisfério sul. Esta Ah, linha certo. aqui, ó, de deslocamento do Sol, iria coincidir, se eu tivesse em Macapá, iria coincidir com essa daqui, ó, porque aí ele estaria realmente subindo e descendo a 90 graus, porque ela está em cima da linha do Equador. Só que nós É. estamos mais para o hemisfério sul. Então, a linha do Equador, ela estaria nessa angulação aqui, ó, de observação de deslocamento do Sol. Então, o que Ah, acontece? Só para você ter uma ideia, enquanto meio-dia, no equinócio, em Macapá, o Sol está a 90 graus, no nosso caso aqui, ó, ele estará no equinócio, ele está inclinado em relação ao plano aqui, ó, tá vendo? tem Ó? que estar inclinado. Ele está inclinado. Olha lá. Ó. Ou seja, No em nosso Macapá ele está 90 graus. Para a gente ele está inclinado.
Mas no dia 9 de fevereiro, ele praticamente passa a 90 graus, né? Ele vai meio-dia, ele estará a pino. É pino, né? Tanto no dia, aqui tem a data de ida e a data de volta aqui, ó, mas são os mesmos caminhos. Tanto no 4 do dia. 11 e 9 de fevereiro. Isso, exatamente. A gente já está em 17 do 11, significa que o Sol já está inclinado aqui, ó, ao meio-dia. Agora a gente já pega Sol na fachada sul. Essa época do ano todo aqui, ó, insolação na fachada sul. Agora a fachada norte não tem mais insolação. Daqui até o final do verão, vai acontecer isso. É Sol na fachada sul, o verão. Inclusive, no meu exercício, aquele que você pediu, eu fiz da minha casa. E como a casa é inclinada, ela tem um ângulo de mais, aproximadamente 45 graus, ela pega sol poente no verão, no nascente ela pega muito pouco, só um período pequeno, depois de 9, 10 horas que ela pega o sol, e à tarde ela pega sol aqui embaixo, só alguns períodos pequenos. Depois ele esconde novamente. Aí vai aparecer de novo como ela está assim, ó. Ele pega sol, ela está assim, como o sol nasce aqui, né? O sol vai nascer aqui e vai fazer assim, então ele, logo ele passa para cá e esconde. Depois ela passa o inverno todo, o resto do dia todo escondido e aparece só lá no final da tarde, no poente. Perfeito, perfeito. Qual que é agora o princípio? É você pegar a implantação. Você pega no próprio Google a implantação. Eu trouxe aqui para casa. Coloca em cima da carta solar. Professor. E você vai conferir ali o período de insolação que está acontecendo. Eu fiz isso. Sobre o azimuth da fachada. Naquele trabalho que você pediu, eu fiz isso, tá? Tá até aí. Depois, se você quiser que eu apresente, eu apresento. Posso interromper? Ué, desculpa. Sem problema. Então, eu queria saber se a gente pode apresentar hoje quem já fez. Vamos, podemos sim. E, professor, eu queria tirar também uma outra dúvida. Quando eu fiz o trabalho, vou mostrar, né, quando for a hora, mas eu fiquei com dúvida com relação à sombra. E aí, depois eu queria uma explicação depois da minha apresentação. E eu queria tirar duas dúvidas também. A gente vai ver a carta de máscara? Sim. A gente não viu ainda, né? Não. Ah, tá, é porque eu fiquei meio confusa. E uma outra coisa, com relação à Brise, tem um cálculo específico? A gente vai ver isso, não vai ver? É porque no meu projeto... O professor falou tudo isso na aula passada para você. Falou qual seria a nossa linha de raciocínio. Eu estou super cansada. Então, assim, eu posso ter... A gente falou, olha, eu estou começando desse ponto, depois a gente vai passar para isso, depois a gente vai passar para isso. Essas perguntas, elas já foram mostradas. Já foram respondidas, presta atenção na aula. Não adianta querer pular etapa, porque senão não vai entender como é que eu vou falar, né, de projeção horizontal ou projeção vertical, se não tem ainda o entendimento do e nem sabe como achar o ângulo. Não, beleza. É porque eu estou perguntando, porque no meu projeto de PA5, esse prédio que eu analisei, ele tem Brise. E aí eu coloquei lá no trabalho a Brise do Revit, por uma questão de praticidade. Mas aí eu queria ver se, por acaso, se eu quisesse, se tivesse tempo de fazer uma fofinha, bonitinha, como é que eu faço? Lógico, a grande sacada da gente pedir para fazer a atividade é porque é no momento da atividade que começam a surgir efetivamente as observações. Até enquanto isso, eu estou só na parte teórica, estou mostrando para vocês. Agora, vocês estão entendendo a linha de observação. Vai entender mesmo nas atividades. Atividade de referência, quando a gente pega, dá uma olhada aí na rua sobre Brise, o que a gente vê do edifício, o que a gente vê da solução, para onde que a fachada está, isso daí foi de manhã, isso daí foi à tarde, então a gente começa a fazer uma série de análises. Depois, pedir para reconhecer o azimuth e determinar o período de insolação. Bom, agora a gente sabe como é que funciona o período de insolação, beleza. Agora nós vamos ver a angulação do Sol.
Porque até agora a gente está concentrado na posição de quê? Do azimuth e a insolação daquela fachada em determinado período. Esse é o princípio. E lembrando que para cada fachada, a minha relação com o Sol é específica. Professor, qual que é a melhor fachada? Não tem melhor fachada. Tem a fachada mais bem solucionada e a fachada menos solucionada, ou solucionada de forma inadequada, como a gente viu alguns casos. Então, um princípio do que nós já estamos visualizando é justamente isso. Primeiro, esse entendimento. O entendimento de quais os elementos da carta solar eu observo. Então, eu vou observar elementos como... Deixa eu compartilhar com vocês. Olha lá. Então, a gente está começando a observar na carta várias informações. Primeira informação que a gente já observa é o posicionamento, né, das orientações geográficas. Então, o princípio fundamental, a gente precisa partir sempre de um norte. Então, a gente escolheu quem? O norte. Então, para partir do norte, a gente sempre parte como fundamento de observação, olha lá, a orientação geográfica. Bom, da orientação geográfica, eu tenho uma relação com o norte. Eu estou observando sempre o norte, independente para que lado esteja a minha fachada. Então, eu estou visualizando na carta o quê? Uma relação angular com o norte. Eu chamo dessa relação azimuth. Desculpa, eu chamo a esta relação azimuth. Azimuth é o quê, então? Toda angulação que existe em relação ao norte. Ou seja, o ponto leste ele estará a 90 graus de azimuth. O ponto sul estará a 180 graus de azimuth. O ponto oeste, 270 graus de azimuth. Esses são os pontos. Agora, o lado leste é esse daqui, o lado norte é esse daqui, o lado oeste é esse daqui. Ou seja, o lado oeste ele engloba, né, toda uma série de angulações. Né? Geralmente, a gente divide em 8. Então, a gente tem aqui o lado norte, depois a gente tem o lado nordeste, depois a gente tem o lado leste, depois a gente tem o lado sudeste, depois a gente tem o lado sul, sudoeste, oeste, noroeste e norte novamente. Então, são 8, né, os lados geográficos. Isso a gente vê na carta. Uma outra questão que a gente vê na carta, que a gente falou, são os horários do dia. Né? Então, a gente visualizou que cada um desses pontos aqui, ó, de períodos, referem-se aos horários. Eles são a informação é rebatida aqui. Ó. Então, aqui eu tenho 6 horas da manhã, depois eu tenho 6h30 da manhã, depois eu tenho 7h30, 8h30, meio-dia, depois 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas, 17h30, olha lá, ó, no inverno, a luminosidade do dia é menor e no verão a luminosidade do dia é maior. Vocês já conseguem perceber isso, por exemplo, nessa época do ano. Está amanhecendo mais cedo, né? Esse é um princípio. Está amanhecendo mais cedo e o crepúsculo está vindo um pouco mais tarde. Nesse momento, o período do dia da manhã, ele ainda é levemente maior do que o período do final do dia para o crepúsculo, né? A gente agora está chegando a uma inclinação do Sol, né, em relação à fachada sul, que é essa fachada aqui de trás, a gente já vai perceber o quê? Que eu já tenho uma relação diária com a luminosidade do Sol, da hora que ele nasce até a hora que ele se põe. Então, a gente já vai começar a perceber que o Sol vai ficar para lá. E vamos perceber que tanto o dia quanto a noite, né, o período do anoitecer, quanto do amanhecer, a alvorada e o crepúsculo, ficarão mais distantes. Né? Então, vai amanhecer mais cedo e vai anoitecer mais tarde. Então, é o horário justamente desse período, que é o período do verão. Qual que era a bizarrice que acontecia? Que, em virtude da manhã, né, começar mais cedo, e o período da tarde começar mais tarde, então o que se fazia? Pegava 1 hora
e puxava a percepção de tempo para 1 hora mais cedo. É bizarro isso. Então, biologicamente, o corpo ele precisa desse processo de adaptação, né? Que é o relógio biológico. Então, o trabalhador tinha que acordar muito mais cedo, escuro ainda, e não conseguia dormir mais cedo. Ele ia dormir mais tarde, porque o dia vai ficando, né, cada vez mais... ele vai ficando maior, né, a cada momento. Então, esse é o princípio. Pois bem, então tudo isso a gente está vendo na carta. Por exemplo, uma fachada que se encontra, né, no sul, voltada para sul, azimuth, 180 graus. Olha lá, ó, tudo isso daqui, ó, já é a hora do dia que a gente está pegando. Ó. O sol, inclusive, quando chegar ali por volta do dia 22 de dezembro, que é o início do nosso verão, o sol está passando por aqui, ó. O sol está passando por aqui, ó. Vai acordar muito mais cedo e vai dormir muito mais tarde. Diga aí, menina Judite. Professor, mas na carta solar de Brasília, o Sol, digamos assim, ele está acima aí dessa linha, né, do leste-oeste. Essa parte inferior, ela não tem, pelo menos na que eu peguei para fazer o trabalho. Não tem insolação ali, tem? Não foi? Se eu estiver olhando para a fachada norte, eu falei que agora nosso foco de insolação é a fachada sul. É a fachada de azimuth 270 graus. Eu tenho fachada norte. Por exemplo, a sua construção é esse quadrado azul, certo? Nesse caso, o meu exemplo, esquece esse quadrado azul aqui. Ah, tá, tudo bem. Pega esse daqui, ó. É esse aqui agora, ó. Então, eu estou falando o seguinte, estou analisando essa insolação aqui, ó. Eu estou falando que nesse período do verão, a minha fachada sul que é essa fachada aqui, ó, ela vai pegar a insolação da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe, e olha lá, ó, ele está nascendo antes das 6 horas, nesse azimuth aqui, ó. 100, 110, 115. Ele está nascendo no azimuth 115. Em relação à minha fachada, olha lá, o ponto da minha fachada, eu já estou pegando insolação, da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe depois das 18 horas, tá vendo? Ele vai se pôr depois das 18 horas. Isso lembrando, porque agora a inclinação do hemisfério sul em relação à linha do Equador está recebendo mais insolação, ou seja, isso daqui é o caminho do Sol durante o período do Trópico de... É uma pergunta. Capricórnio? Capricórnio, exatamente, durante o Trópico de Capricórnio. Esse é o princípio. Então, o que a gente vai começar a perceber? Bom, beleza, professor, já entendi esse período de insolação. Agora a gente precisa visualizar o quê? A gente precisa visualizar a angulação do Sol. Pois bem, então vamos falar agora um pouco sobre angulação do Sol, que é o nosso ângulo alfa. Então, no nosso caso aqui, o que a gente tem? Vou pegar essa carta aqui. A gente tem aqui toda a nossa visualização, né, do caminho do Sol ao longo de um ano, né, projetada no plano, e eu tenho uma visualização, olha lá, que refere-se à angulação do Sol em relação a esse ponto central aqui, ó. Então, eu tenho 10 graus que o Sol está fazendo com esse ponto. Aí o Sol movimenta mais um pouco. 20 graus, o Sol está fazendo com esse ponto aqui. Depois ele sobe mais um pouco. 30 graus, o Sol está fazendo. 40 graus, que ele está aqui. 45, 50, 60, 70, 80, 90, ele está aqui, ó. 90 graus em relação a esse ponto. É o ponto zenital dele. Então, quando eu falo de zênite, eu estou tratando de um ponto a 90 graus.
né? Da iluminação zenital, ventilação zenital. O que significa isso? Que está 90 graus do plano, né? Onde eu me encontro. Então, observemos que, à medida que eu trabalho com uma angulação, por que essa formatação? Porque é uma esfera. Ela é uma esfera. Como a gente está mais para o ponto máximo dessa superfície da esfera, então a gente está vendo a concepção de abóbada celeste com essa configuração, né? É quase uma hipérbole, né? Então, nesse caso, o que a gente está visualizando? Lembra quando eu falei lá atrás? Tudo está associado ao ângulo. Então, a gente sempre tem que observar o quê? O ângulo. Então, se eu tenho um ponto base, meu ponto base é esse daqui, ó. Então, nesse ponto base, se eu observo o Sol se deslocando de leste a oeste aqui, ó, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que quando ele estiver nessa posição, ele está criando um ângulo de 10 graus. Quando ele estiver nessa posição, ele está criando um ângulo de 20 graus. Quando ele estiver nessa posição, ele está criando um ângulo de 90. A Terra está girando. Diga-me, né, Judite? Então, essa é a lógica do brise. Eu coloco e pego o ângulo que ele vai bater ali. Ah, não é tão complicado, é só complicado. Não, você acabou de falar tudo. Não é complicado, that's the point. Agora, precisa entender justamente esses elementos. Se eu virar então, a gente vai colocar... Desculpa interromper. A gente vai colocar a carta, e aí, para saber a angulação, quando eu for fazer a brise, eu vou pegar exatamente aquela linha ali. Como é que eu... É porque... é muito... Você vai rebater o ângulo, eu vou ensinar isso agora. Isso, aquela linha ali que está na carta que vai me mostrar o ângulo. Ó, legal. Um like aí para você, ó. Like de coraçãozinho aí para você, ó. Entendeu? Então, quando eu for apresentar o meu trabalho, aí a gente pode até devagar um pouco, se tiver tempo, sobre isso. Perfeito. Então, só para a gente agora finalizar aqui a geometria. Então, veja só. Tudo a gente está relacionando todas as posições, sempre ângulo, é o que nos importa aqui. Quando eu estou a 90 graus, então imaginemos o seguinte, eu vou cortar todo esse volume, olha só, a 10 graus. Aqui está cortado esse volume a 20 graus. É como se eu pegasse uma cúpula e cortasse no nível dos 10 graus uma parte da laranja. Aí, no segundo momento, eu cortaria o outro pedaço da laranja. Aí, o outro momento, ou seja, cada um desses elementos está... Você nota que qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, ao longo desse eixo, qual que vai ser a posição em relação ao ponto central de ângulo? Alfa. É uma pergunta. Eu não consegui ver aí o... Ó, suponhamos que eu esteja aqui, ó. Vou fazer aqui a posição do Sol aqui, ó. Ó. O Sol está nesta linha aqui em relação... Pô, ele pegou só central, ente. Aí. Ó, esse ângulo aqui, ó. O Sol está nessa linha aqui, ó. Nessa linha branca horizontal aqui, ó. Nessa altura aqui, ó. Em relação ao centro, que ângulo que é esse daqui, que eu acabei de falar? Altura. Uns 10, 15 graus? É o quê? É a altura do Sol. Sim, mas a que ângulo? 10 graus? 10 graus. 10 graus. Ou seja, qualquer ponto que essa esfera se encontrar aqui, ó, nessa altura, ela está em quantos graus em relação a esse ponto aqui? 10 graus. 10 graus. Ou seja, quando eu observo a angulação vertical, então eu estou observando o quê? Justamente meu ângulo alfa. Guarda este nome. Ângulo alfa é o ângulo de posição vertical com o plano. Estou considerando o plano, o ângulo em relação ao plano, na linha vertical, é o ângulo alfa. Nesse caso aqui, o ângulo de 10 graus. E se eu fizesse aqui
Ele estaria a quantos graus aqui? Ó? 20. 20 graus. 20 graus. Depois 30 graus. Beleza, professor, já entendi as alturas. Então, olha lá. Ó. Significa dizer que se eu tenho uma esfera aqui, ó, qualquer ponto nesta linha aqui, ó, é o quê? 10 graus. Qualquer ponto nessa linha aqui, ó, é 20 graus. Qualquer ponto nessa linha, 30 graus, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Estão entendendo o conceito? Sim. Sim. Perfeito. Tranquilo. Se eu olho isso daqui rebatido no plano, olha lá, ó, os ângulos ali, ó. Se eu faço esses ângulos rebatidos no plano, notam que eles serão esses círculos aqui, ó. Então, significa que daqui para cá, 10 graus. Daqui para cá, 20 graus. Daqui para cá, 30 graus e assim sucessivamente. Compreendem aqui esse conceito? Uhum. Sim. Massa. Onde é que está isso na carta? Onde é que está isso na carta? Então, beleza. Ai, é lindo demais. Eu fico apaixonado. Confesso que eu fico realmente apaixonado com tudo isso. Pois bem. Eu também. Acho maravilhoso. É maravilhoso demais. É uma coisa que eu fico assim, impressionante. O ponto central é perfeito, Carolina. O ponto central aqui vai ser meu ângulo 90 graus. Eu estou olhando, né, em épura, eu estou olhando justamente uma reta que ela vai ser representada por um ponto central. Professor, como é que eu sei o ângulo? Como é que eu consigo entender ou ver isso na carta? Simples. Olha aqui, ó. A escala inferior aí do centro para o sul, né? Isso aqui, ó. Por que foi colocado aqui? Convencionou para colocar aqui para não encher a carta de círculo. Imagine a carta cheia de círculo. Então, eu vou pegar aqui, ó. Aí a gente colocava o compasso aqui. Ó. Outro. 20 graus. Próximo. 30 graus. Olha lá, tá tudo na carta ali, ó. Ou seja, qualquer ponto que o meu objeto se encontrar em uma dessas linhas é o ângulo alfa dele. Olha lá. Ó. Olha lá. Bom, então agora vamos analisar. Eu tenho o Sol posicionado. Olha lá que é lindo demais. It's very beautiful. Vou colocar o Sol aqui, ó. Então tá lá. Ó. Significa dizer agora que na carta eu tenho todas as informações que eu preciso em relação à posição do Sol. Posição número 1, line. Deixa eu pegar aqui o edifício, ó. Line. Posição dele tá aqui, ó. Solstício de inverno. Qual que é a posição em azimuth dele? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui e fazer aqui o círculo aqui, ó. Qual que é a posição dele em azimuth? Eu tenho 50 graus. No dia 22 de junho, ou seja, no início do inverno, o Sol, às 9 horas da manhã, estará no azimuth 10, 20, 30, 40, 50, azimuth 50, posição, azimuth 50. Horário do dia, 9 horas da manhã, ele está nessa posição de azimuth 50, e numa angulação de quanto em relação ao chão? Numa angulação, olha lá, ó, de 30 graus. Numa angulação de 30 graus. Então, dentro desse ponto, tarará, faltou o quê, gente? O que houve? Que trabalho é esse? Trabalho sobre, tem lá no plano de ensino, sim, que é sobre controladores de insolação. Tem ele lá no plano. Então, o que acontece? Nesse momento aqui, ó, onde é que eu estou pegando essa informação? Eu estou pegando essa informação aqui, ó. 30 graus, ó.
é o ângulo que ele se encontra nesse momento. Nesse mesmo dia, se eu pegar, por exemplo, vou colocar aqui, ó, já tem um Sol aqui nessa posição, ó. No equinócio, durante o período do equinócio ou de primavera ou de outono, às 14h30 da manhã, ou às 14h30 da tarde, ó. Qual que é a posição de azimuth dele? Olha lá, ó. Tá aqui, a gente dá um extend. 280 graus? Ó, vamos ver, olha lá, ó. Isso, ó. 290. 270, 280, 290, parabéns. 290 graus. Perfeito. Agora, a que angulação alfa? Olha lá. Ó. 50 graus. 50 graus, perfeito, perfeito. Ou seja, quando a gente observa... Espera aí, rapidão, volta aí nos 50 graus. Por favor. É porque eu não estou conseguindo enxergar direito aqui. Aonde Aqui. que é que você viu 50? Aqui embaixo? É. Mas aí é porque você estendeu a linha aqui para baixo, né? O que a gente explicou no início, na hora que a gente estava fazendo esses círculos? É porque você estava fazendo, você estava respondendo o chat. O que acontece? Então, vamos lá. Ó. Quando a gente explicou lá atrás sobre o corte... Olha lá, eu utilizei esse daqui. Ó. Falei, ó, cada um desses elementos circulares aqui ó, estão representando o quê? Um ângulo que o objeto está fazendo com o ponto central, certo? Aqui está 10 graus, aqui está 20 graus, aqui está 30 graus. Consegue visualizar? Sim. Então, significa dizer que qualquer um desses pontos que se encontrar o meu objeto, ele está a quantos graus de alfa? Nesse caso aqui, 20 graus. Ó. Qualquer um desses pontos, concorda? Se eu faço aqui, por exemplo, uma esfera aqui, ó. Se eu faço uma esfera aqui, olha lá, ó. Ela está a quantos graus com relação ao meu ponto central ali? Ó? 20. 20, exatamente. Qualquer um desses pontos, ou seja, subir 10 graus, cortei a laranja. Subir 20 graus, cortei a laranja. Subir 30 graus, cortei a laranja. E vou cortando até chegar a 90 graus ali, ó, certo? Certo, entendi. Diga, menina Ana Cristina. Professor, eu confesso, cheguei pegando o bonde andando, deixa eu só perguntar, você está considerando esse corte dessa primeira linha da base, 90 graus, para cima, Bom. tá, mas isso aí estaria em que posição? Isso eu considero tanto, é o meio da, vamos dizer assim, é meio da esfera, tanto para baixo como para cima, eu vou considerar exatamente. Isso 10 graus, não faz É o centro da esfera. Imaginemos, professor, que tamanho que é isso daqui? Isso daqui pode ser o tamanho de um ser humano, isso daqui pode ser o tamanho do Burj Khalifa, isso daqui pode ser o tamanho do Everest. Esse ponto central, ele é um ponto. Por que a gente trata em todas essas escalas? Porque o Sol é infinitamente maior e mais distante. Então, a gente reduz ou amplia, porque o que estamos trabalhando é com ângulos, sempre lembrar isso. Mas aí, é isso que eu não estou entendendo. Lá na carta tem uns ângulos naquela linha central. Seriam esses ângulos da linha central? É isso que é exatamente isso que estamos conceituando. Professor, eu vou te falar, eu montei todo o negócio do trabalho, vou até te mostrar das horas, eu me confundi inteira, não sei ao certo. Relaxa, o objetivo está todo montado, mas não sei ler aquele negócio ali, eu comecei a confundir, só os azimuths é que eu consegui fazer, que eu acho que estão certos. As horas eu não entendi, eu acho que muito bem. Perfeito, com essa explicação aqui você vai passar a entender mais e tá tudo certo. Então, vamos lá. Na hora que a gente for, a atividade é justamente para isso mesmo, para dar oportunidade de vocês fazerem e errarem. Esse é o princípio. Tem que fazer e tem que errar. Eu acho que eu realmente estou errada. Relaxa. Então, depois vai ficar certo. Você vai ver que
logo, logo fica certo. Então, o que acontece? Quando a gente está trabalhando com a esfera, significa dizer o seguinte, esse daqui é o meu ponto de observação. Esse é o meu ponto de observação. O que eu estou conceituando? Vocês precisam entender o conceito. O conceito geométrico é o seguinte, se eu estou a essa altura aqui, eu estou a 10 graus de angulação com ponto central, onde está o meu observador. Se eu estou nessa posição aqui, dessa geometria aqui, ó, se eu estou nessa posição, eu estou a 10 graus, se eu estou nessa posição, eu estou a 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50, 60, 80, 90. 90 está aqui em cima. Pá, esse é o grau. Então, aqui, ó, a gente está visualizando várias angulações. Essas angulações com esse ponto central significa ângulo alfa. E todas as vezes que o ângulo está relacionado com um plano, tipo azimuth, é o nosso ângulo beta. Perfeito. Observem aqui na figura. Significa dizer que se eu colocar qualquer objeto ao longo dessa linha horizontal aqui, ele está a qual angulação em relação ao meu ponto central? 10 graus. Qualquer ponto, olha aqui essa esfera, ó, ela está em que angulação com o meu ponto 20. central? 20. Se tivesse aqui 10, 30, 10. e assim sucessivamente. Beleza. Se eu observo, então, no espaço, está vendo que se eu corto a minha laranja em qualquer uma dessas linhas aqui, ela estará o quê? A 10 graus com 10 ponto graus. central. 20 graus, 30 graus, beleza. Onde é que eu observo, então, essas posições aqui do Sol, quando ele está relacionado com a esfera, tá vendo aqui, ó? A posição dele aqui, ó. Ele tem uma posição em azimuth, ele tem uma posição do horário que eu estou analisando, nesse caso aqui eu estou analisando nesse horário aqui, ó, e ele tem a posição dele na esfera ali, ó. Diga, menina Judite. Então, para você, então tudo está relacionado ao horário. Você não vai ter um azimuth ou um ângulo fixo. Sempre vai ser assim: qual horário você quer descobrir o azimuth, o ângulo alfa e o ângulo beta. Sem o horário, você não tem como descobrir os ângulos. Perfect. É isso. Essa é a grande sacada. O nível máximo de projetar uma obra arquitetônica controlando tudo está Aí, nessa mágica. professor, então, assim, o ideal seria a gente escolher 2 horários, sei lá, um matutino, um vespertino, e fazer a angulação nesses 2 horários hipotéticos, ou tem um horário melhor? Aí vai depender, obviamente, na hora que estamos trabalhando com uma obra arquitetônica, vai depender lá atrás. A função daquela obra, né? Lá atrás, o objetivo da obra, programa de necessidades e qual ambiente se encontra ali. Porque às vezes eu vou querer que pegue realmente sol, ou não. E aí eu vou ter que fazer essa... Tá. A grande mágica do arquiteto está aí. É ele que vai definir tudo. Ele que vai definir período de sombra, ele que vai definir o que vai acontecer ali, como é que vai ser a iluminação. Somos nós. Tá. Não tem outro profissional para decidir isso. Por incrível que pareça. Esse conhecimento e a aplicação dele está para a gente. Então, quando a gente bate na tecla e fala, gente, o arquiteto que não sabe carta solar está perdendo muito da intervenção da vida dele em relação ao produto. Está perdendo, porque não sabe lidar com isso. Diga, menina Ana Cristina. Então, eu posiciono primeiro nessa linha do ângulo e traço para saber ali aonde está em relação ao dia e a hora. Vamos ver isso agora. Então, olha lá. Então, isso daqui eu estou vendo no espaço. Quando eu vejo isso daqui no plano, olha lá o que eu estou vendo. Olha os cortes ali. Está vendo aqui os 10 graus, os 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Como é que eu analiso isso na carta solar? Então, vamos lá. Plano. Como é que eu analiso isso na carta solar? Na carta solar, a gente tem umas pontuações angulares aqui, ó. Ah, professor, por que não tem os círculos? Imagine, cheio de círculo aí, para todo mundo se confundir ainda mais. Então, como é que eu trabalho?
Antigamente, a gente pegava o compasso, abria o compasso, né, na especificação do ângulo que eu quero analisar, ou da posição do Sol naquele momento. Então, suponhamos, estou analisando no dia 22 de junho, suponhamos que eu estou criando o meu sarcófago. E aí, na hora de criar o meu sarcófago, eu quero que no dia 22 de junho, às 9 horas da manhã, o Sol esteja numa angulação que vai entrar por uma abertura do edifício e vai bater num diamante e vai refletir raios solares do diamante em pontos específicos, e aí eu vou ressuscitar. É possível fazer isso? Aí, ó. Professor, não consegue colorir esse sol, está ruim de ver na carta. Entenderam aqui o princípio? Qual que é a observação ou não? Entendi. É o que, inclusive, tem muitas construções milenares que tem essa questão, né? E era o cálculo que ele fazia. Desde a Mesopotâmia, né, se observava o... Deixa eu pegar aqui, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Line weight. Deixa eu colocar aqui. Tá aí. Então, aí, ó, melhorou um pouquinho aí. Então, olha só. Pronto, listo. Eu vou até fazer o seguinte. Fundo branco, professor, fica melhor do que esse cinza aí. Porque o lance das cores é mais para entender cada um objeto independente, senão vai ficar todos os objetos iguais, entendeu? Então, olha só. Se a gente... Agora vamos fazer análise. 22 de junho, às 9 horas da manhã, o Sol está em qual azimuth? Está no azimuth 10, 20, 30, 40, 50. Azimuth 50. Então, suponhamos que eu esteja criando um rasgo na minha parede do hall da escada e a fachada está numa angulação de 50 graus de azimuth, e às 9 horas da manhã do inverno, o Sol adentra por aquele ponto ali em específico, nesse ângulo. Estão conseguindo compreender o princípio? Então, o princípio é isso. Pois bem, qual ângulo que eu vou visualizar? Então, vou fazer aqui, ó, C. Fazer um círculo. Olha lá, ó, vou pegar aqui o ponto central dele, ó, da posição que ele se encontra naquele momento, para estabelecer qual que é o ângulo que ele está. Está aqui, ó, 30 graus. Se ele tivesse aqui, em algum ponto aqui, ó, estaria a 20 graus. Se ele tivesse em algum ponto aqui, ó, estaria a 60 graus. Se ele estivesse num ponto, ó, o Sol, durante o período do equinócio, ao meio-dia da primavera ou do outono, ele está a 75 graus de azimuth. Entenderam aqui? O Sol, quando ele se encontra... Aliás, vou fazer assim. Olha lá. O Sol, quando está no período do equinócio, ao meio-dia, em relação à fachada norte,
ele está a uma angulação de, olha lá, ó, 75 graus. Professor, isto, se eu estivesse trabalhando line, fazer um corte aqui, ó. Então, vamos lá. Esta minha fachada aqui, eu estou olhando para o corte dela. Ó. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, né, essa minha fachada é uma fachada de azimuth zero. Já sabe o que significa azimuth zero. Significa o quê? Ela está olhando para onde? Para o norte. Menino Álvaro. Perfeito. Então, fachada de azimuth zero, Álvaro já está entendendo que é para o norte. A gente falou que no período do equinócio, ao meio-dia, essa fachada é fachada zero. Ao meio-dia, o Sol está a uma angulação de quanto? 75 graus. 75 graus. Este ângulo aqui é o meu ângulo alfa. Esse ângulo aqui, ó. A gente não falou que ele poderia estar a 10 graus, a 20 graus, a 30 graus. Vamos lá. (45 graus). (10 graus). Olha lá. Bom, o Sol, nesse caso aqui, ele está a 75 graus, que é o que eu estou analisando. Eu não quero receber o Sol adentrando em ponto algum do meu ambiente, porque se eu fosse analisar todo o meu ambiente, olha lá. O Sol está entrando tudo isso aqui, ó. Se isso daqui é uma porta de vidro, nós suponhamos que isso daqui é minha abertura. Olha lá. Ó.
Então, se eu tenho minha abertura, o Sol, quando estiver ao meio-dia do dia 22 de junho, ele está nessa angulação aí em relação à minha fachada. E aí, eu quero o seguinte, eu quero proteger minha fachada desse Sol. Menina Carolina rasante. Menina Carolina rasante. Então, vamos lá. Vamos lá. Sempre lembrando, o objetivo de observação é sempre o ângulo, não a solução. A solução é infinita. São infinitas. As soluções são infinitas. Então, vamos lá. Quero proteger a base do meu ambiente. Eu não quero que entre nada de insolação aqui. Isso, exatamente. Olha lá, ó. Nesse caso aqui, suponhamos que uma solução que eu queira seja algo na horizontal. Então, eu vou fazer o seguinte. Vem aqui. E vou fazer aqui, ó. Por exemplo, um beiral, dependendo da extensão, isso daqui pode ser uma marquise, dependendo da extensão, isso daqui pode ser um piso na parte superior. Um piso na parte superior, tá vendo? Ó? O que está associado aqui? Sempre o ângulo. E o ângulo vai determinar se eu uso um... Exatamente. Exatamente. Então, o que acontece? Vamos agora nesse princípio. Em geral, isso não é uma regra, tá? Em geral, fachadas com posições voltadas para 90 graus, próximos a 90 graus, ou próximos a 270 graus, ou seja, fachadas geralmente leste ou oeste, a gente consegue uma área de atuação do brise vertical num período de sombra maior. Por quê? Porque o Sol está se deslocando rapidamente no sentido vertical. Então, se eu crio objetos verticais, eu tenho condições de pegar e proteger da incidência solar direta. Eu crio um obstáculo. Por quê? Porque eu estou analisando o obstáculo justamente no sentido de maior deslocamento do Sol naquele momento, que é o quê? Sentido vertical. É o nascente do Sol. Da mesma forma, o poente é o sentido vertical. A gente só consegue resolver com brises verticais? Não. Isso não é uma regra. Há uma tendência a gente observar o quê? Uma área de proteção de sombra maior. Diga aí, menina Ana Cristina. Então, do jeito que você está falando aí, no caso, se tiver mais para aquela posição do norte, aí o ideal é que seja posso combinar, por exemplo, um beiral com um brise? Sem problemas. Inclusive... Porque aí protegeria, é isso? Inclusive, o entendimento que você acabou de ter e falar, professor, então eu posso misturar isso com isso? Isso é o que diferencia dos conhecedores do assunto para quem não conhece sobre esse assunto. Esse é o grande divisor de águas. Por quê? É na hora que eu defino a minha solução, é que a estética do edifício passa por uma nova interpretação. A textura que vai ser criada, e a textura e os detalhes é o que efetivamente dá identidade a uma obra. Quem não observa esse processo e geralmente parte por sólidos primitivos, sim, o próprio nome já diz, são sólidos básicos. É a esfera, é o bloco,
é o triângulo, é a pirâmide, é o cilindro. A identidade ela só vem a partir do momento em que o objeto ele tem o quê? A sua resposta interferindo na sua textura, interferindo na sua estética. Esses são os detalhes. Saber trabalhar com o sol e responder da melhor forma ao que necessita o ambiente é a grande sacada. E é justamente isso. Agora, voltando à questão do norte. Como o deslocamento do Sol ao norte ele tende a ser mais horizontalizado, porque a gente olha para o nascente, é mais verticalizado o movimento dele. Eu olho para o poente, o movimento dele é mais verticalizado. Agora, eu olho para o norte ou para o sul, o movimento dele vai ser mais o quê? Vai ser mais horizontalizado. Então, as minhas projeções, né, as minhas proteções de projeção horizontal tendem a pegar um período de sombra muito maior, por quê? Porque está acompanhando o deslocamento do Sol naquela orientação geográfica. Professor, eu posso misturar um elemento com outro? Essa é a ideia. A arquitetura é luz e sombra. O objeto arquitetônico ele só aparece a partir do momento que você trabalha com a luz e com a sombra. Antes disso, ele não aparece. É o caso de iluminação noturna para obras arquitetônicas. Quer crescer o edifício? Iluminação de baixo para cima. Quer destacar a imponência? Iluminação de cima para baixo. Quer destacar detalhes? Luz e sombra. Eu desloco o foco de observação. Para quê? Para criar sombra. E é a hora que o edifício é revelado. Então, você vê o objeto, né? Se a gente pegar sobre objetos primitivos, tá, beleza. Quantos objetos primitivos, obras arquitetônicas a partir de formas primitivas não existem? Quantos blocos não existem? O que causa individualidade daquela obra em particular? Os detalhes. Os detalhes. Ou seja, o que eu penso da identidade, e essa identidade se torna mais interessante ainda quando ela vem respondendo. E é isso que a gente chama de arquitetura estratégica. O supracitado Lelé utilizava isso de forma brilhante, brilhante. Ele conhecia todos esses fenômenos, a ponto das obras arquitetônicas dele serem obras arquitetônicas plenas, né? Villanova gostava de trabalhar, dando ênfase à iluminação natural, e exatamente, outro fator, a iluminação natural. Não necessariamente a insolação direta. Iluminação natural não quer dizer insolação direta. Insolação direta é iluminação natural? É, mas toda iluminação natural significa insolação direta? Não. Eu tenho reflexão, eu tenho refração, eu tenho difusão, quando eu trabalho com elementos leitosos. Vou fazer uma clarabóia, ao invés de colocar um vidro transparente, eu coloco um translúcido, um leitoso, um jateado. Então, estou deixando o objeto translúcido. Aumenta o recebimento de luz de energia infravermelha, ou seja, a energia térmica ela se torna maior, porque ela vem por difusão. Então, ela abrange todo o ambiente, toda a claridade, porém, o ambiente é mais claro. Agora, se eu trabalho, vai criar um efeito estufa dentro do meu ambiente, o que eu vou fazer para combater o efeito estufa? Ventilação. Surgiu o efeito estufa, eu vou combater com ventilação. Cobogó, aberturas, ventilação cruzada, beleza. Então, vou fazer uma ventilação, uma clarabóia, uma iluminação zenital. Coloco o objeto translúcido, mais iluminação difusa. Ou seja, ela passou por um processo onde ela passa pelo processo de difusão aonde? Na translucidez do objeto. Vai vir de todas as direções daquela placa. Óbvio que com isso também vem uma quantidade difusa de onda infravermelha. Então, para combater essa existência agora de mais ilha de calor, ventilação, né? Então, é sempre um jogo. Quando a gente observa aqui, eu estou protegendo o ângulo que se encontra do Sol no período
do equinócio, fazendo esse ângulo ao meio-dia. Agora, se eu for observar a posição do Sol durante o período do inverno, durante o período do inverno, ele estará a quantos graus no meio-dia, ao meio-dia? Então, ele está aqui, ó, nesse ponto, 50 graus. Deixa eu dar um save aqui. Então, está a 50 graus. Beleza, vou marcar os 50 graus ali. Ó, significa dizer... Deixa eu mudar a coloração aqui desse... que essa proteção aqui não vai impedir que meu Sol adentre. Então, primeira coisa, vamos ver aqui, ó. Ó. Vai impedir nesse ponto anterior aqui, ó. Se fosse essa de baixo aqui, ó. Então, significa que, por exemplo, durante o inverno, o Sol adentraria fazendo esse tipo de projeção de insolação dentro do meio ambiente aqui, ó. Já essa parte aqui, ó. Deixa eu apagar isso daqui. Já essa parte aqui é minha parte de quê? De sombra. De sombra. A sombra está sendo rebatida nessa altura aqui, ó. Sol. Nesse dia do ano aqui, ó. Então, eu teria que fazer o quê? Eu teria que ter uma solução que me proporcionasse, se eu quisesse, durante todo o período do ano, na fachada norte, não ter nenhum tipo de insolação ao meio-dia nessa área aqui. Que aqui é uma sala de jantar, um restaurante que serve almoço. Eu tenho essa fachada aqui toda envidraçada. E ela está voltada para norte. Na hora do almoço, eu tenho uma mesa aqui, que é a mesa mais cara, e ela fica bem aqui, ó. Eu não quero que pegue sol aí. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar um sistema de proteção. Analisando, já vi a angulação de sol ali. Então, eu tenho que pegar algum ângulo que esteja até 50 graus, que faça, né, 50 graus com a proteção que eu pretendo. Então, nesse caso aqui, eu teria que fazer o quê? Eu teria que ter, por exemplo... Ó, uma marquise que me proporcionasse, na hora que o Sol estiver no ponto máximo dele, vamos observar um outro elemento aqui da carta. Ó. Vou observar um outro elemento. Ó. Em algum momento do ano, nessa fachada que está voltada para norte, que é o nosso exemplo, o Sol estará mais inclinado que 50 graus? Ou, desculpa, menos inclinado? Por exemplo, em alguma época do ano, no horário do meio-dia, que é o que eu estou observando, em algum momento esse Sol estará mais baixo que 50 graus, tipo 10 graus ao meio-dia? No meio-dia, não, ele só vai aumentando, né? Isso, ele só chega até 50 graus. Nesse momento... Depois aumenta. Exatamente. Depois ele começa a aumentar, porque ele aí volta. Aí Volta, sai para o inverno, agora a gente volta para o outono, depois para o verão. Aí depois primavera, inverno, outono, inverno, aí depois ele está voltando primavera, verão. Aí depois ele volta de novo para o hemisfério norte, outono, inverno. Ele só vai chegar até aqui, ao meio-dia. Ele nunca vai ficar mais inclinado do que isso. Para mim, que estou
na latitude 16. Então, significa dizer que, na hora de solucionar, por exemplo, nesse caso aqui, ó, na hora de solucionar nesse caso aqui, eu tenho que criar algum elemento. Ah, professor, eu não quero uma marquise assim, eu quero, na verdade, uma marquise que seja... Já sei. Eu quero uma marquise que seja assim. Ou um protetor. Ó. Eu não quero que tenha essa forma aqui, ó. Eu quero que tenha esta forma aqui, ó. Qual que é o objetivo aqui? O ângulo. O ângulo. Professor, na verdade, não é essa condição aqui. No meu caso, diga aí, menina Sara. Professor, então é interessante eu olhar a visão geral e depois dar uma analisada só no meio-dia, que é o ponto mais alto do Sol. Não, isso daqui eu estou pegando um exemplo, por quê? Porque nesse caso a gente olhou o meio-dia. Mas, por exemplo, a minha proteção, a gente vai falar justamente sobre esses pontos. Por exemplo, eu quero evitar esse sol aqui, ó. Eu quero evitar o sol do dia 22 de junho, a partir das 9 horas da manhã até o final da tarde. Eu quero pegar até as 17 horas de proteção desse sol. Ah, tá. Depende de qual sol eu quero proteger. Oi? Depende de qual sol eu quero proteger, de qual período do sol. E quem define isso? Arquiteto. O arquiteto. Arquiteto. Então, vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos voltar ali no nosso exemplo. Agora que você já tem os conceitos, vamos ver agora os exemplos que a gente tem. Então, vamos lá. Uma janela. Então, isso aqui a gente já está entendendo, né? A posição do Sol, no passar dele, o que ele projeta. Vimos como que a gente coloca, né, e analisa a carta solar em cima do azimuth da fachada que eu estou observando, né? E vimos aqui, ó. Ah, isso daqui tudo é período de insolação. Agora, inclusive, a gente tem condições de saber determinado qualquer um desses horários aqui, ó, que o Sol se encontra, a posição dele em relação ao quê? Ao ângulo alfa. Ao ângulo alfa. Ou seja, eu quero pegar o Sol do dia 10 de setembro às 8h30 da manhã. Eu vou pegar esse ponto aqui e vou rebater ele aqui, ó. Ele está a 20 graus de angulação alfa. E assim por diante. Então, a gente viu isso. Então, beleza. Período de insolação. Então, na carta de máscara, então, qual que é a carta de máscara? Então, a gente tem... Eu pedi para vocês produzirem, que isso daqui é fundamental. Ou fazer no software, obviamente, mas isso daqui ajuda bastante. Então, olha lá. O que a gente tem? A gente tem a carta solar. Olha lá. A carta solar. E nós temos essa carta aqui, ó. Esta carta aqui é a nossa carta de máscara. E ela é composta do quê? Primeiro, eu visualizo aqui as angulações de 90 a 0 graus, de 90 a 0 graus. E tem uma linha central aqui, ó, que é o 0 grau. Por quê? Porque ele é perpendicular a esta linha de base aqui, ó. Essa linha de base é a minha fachada. Essa linha de base é a minha fachada. Esta linha perpendicular vai marcar o quê da normal da fachada, que a gente viu isso várias vezes?
O azimuth. Menino Álvaro, ó, você é um terrível. Azimuth, marca o azimuth. Ele me auxilia a marcar o azimuth. Ou seja, se eu estou trabalhando aqui com a carta solar, olha lá. Olha lá. Estou trabalhando com a carta... Deixa eu ver se está correto. Está aqui. Trabalhando com a carta solar ali, ó. Coloco aqui o objeto, está marcando o azimuth da minha fachada que eu estou analisando ali, ó. Olha lá. Está marcando o azimuth. Pois bem. Quais são as informações que eu tenho nessa carta? E, a partir daí, o País das Maravilhas se abre. Estas angulações que fazem uma angulação em relação à minha linha horizontal, que é a minha fachada, ou seja, todas essas curvaturas aqui, ó, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Isso daqui é a minha proteção. Vocês já sabem essa proteção aqui qual que é. Que proteção que é essa daí? Ela projeta Altura. o quê? Hã? Altura. A linha de altura. A linha de altura, mas ela está projetando o quê? A sombra da A minha sombra. proteção. Ou seja, se eu marquei aqui no corte a minha angulação alfa, olha lá, ó, essa angulação eu vou perceber em algum ponto aqui, ó. Suponhamos que seja 30 aqui, ó, que é o caso. Essa proteção aqui faz um ângulo de 30 graus com a base daquilo que eu quero proteger. Olha lá, ó. Então, eu vou pegar o ângulo de 30 graus, tá aqui, ó. Tá vendo? Tudo que tiver na minha carta solar para dentro, olha lá, para dentro aqui, ó, dessa parte, é a minha área de sombra. Tudo que tiver na parte externa é a minha área de sol. Diga, menina Judite. Quando você fala para dentro, é para dentro desse semicírculo, não necessariamente para dentro dessa parte que está colorida no semicírculo. Isso, é sempre importante entender que essa parte que eu falo para dentro significa sombra. Essa parte colorida aqui desse semicírculo é o quê? A parte colorida é a sombra. Essa parte verde clara? Isso. Então, e a parte branca é a período de insolação. Basta a gente observar aqui, ó. O Sol não está movendo nesse sentido aqui, ó? Sim. Então, aqui em relação, lembrando aqui, ó, no azul aqui é o meu vidro, é o que eu quero proteger, certo? Eu quero proteger ele. Se o Sol está a 10 graus, está protegendo? 10 graus? É porque eu não estou conseguindo ver daqui. Aqui, ó. Basta imaginar 10 graus aqui, ó. Olha a linha. Não tá, porque... Não vai estar protegendo, porque ele vai estar fora desse... Ele só vai estar protegendo, em tese, a partir do... se você considerar que esse ângulo é 30, a partir do 30 graus, digamos assim. Matou a charada. Matou a charada. Significa que a partir de 30 graus, tudo isso daqui é projeção de sombra. Entendi. Entendeu? Uhum. Acho que sim, mas assim, a teoria a gente entende. Aí na hora que não, a teoria a gente entende, mas na hora que a gente vai aplicar na prática, aí sempre surgem dúvidas, entendeu? Teria que pegar e fazer um exercício. Tem que surgir. Dúvida tem que surgir. Então, porque mostra que está parando para pensar, é essa ideia. Então, o que acontece? Se eu estou protegendo o meu objetivo é proteger toda essa superfície, essa abertura aqui, não precisa necessariamente ser toda a superfície. Tanto que, nesse caso aqui, minha consideração está sendo a base da minha parte de vidro. Ou seja, tudo que tiver aqui acima, abaixo, para mim, tanto faz, não tem problema. Tanto que, se eu fosse pegar aqui, ó, essa parte nesse ângulo aqui, essa parte de baixo aqui estaria sofrendo insolação. Posso proteger? Vou jogar, então, meu ponto de observação para a base. Foi o caso da porta que a gente viu no exemplo anterior. Nesse caso, eu estou pegando o quê? Estou pegando o que eu quero proteger do limite do peitoril da minha janela. Então, por exemplo, essa janela, se eu não quisesse que pegasse sol em hipótese alguma, esse ângulo alfa,
acho que é alfa que está aí, eu teria que empurrar esse beiral até ele zerar, ou praticamente zerar. Não, esse daqui, não? O meu vidro já está protegido a partir de 30 graus. Nesse caso tá, é porque eu estava pensando embaixo. Na parte de baixo não precisa. Agora, se fosse uma porta, se fosse uma porta de vidro, aí eu ia pegar embaixo. É porque no caso... Tá bom, entendi. Sempre é o ponto básico que eu estou observando. Então, beleza. Tem essa janela aqui, ó. Defini na carta que 30 graus era o ângulo que eu queria proteger, porque cumpre com o meu objetivo. Qual que é o meu objetivo? Que eu falei lá atrás. Eu mostrei uns casos aqui. Olha, eu quero, por exemplo, que meio-dia eu nunca pegue sol na minha fachada. Então, na hora que cruzar com a carta solar, esse ângulo aqui, ó, tem que estar cobrindo o sol ao meio-dia durante o período do inverno, a 50 graus. Eu vi lá na carta solar que ele faz um ângulo de 50 graus com a minha fachada. Eu estou escolhendo um ângulo de 30 graus. O objetivo, inclusive, é muito mais do que proteger simplesmente da incidência da sombra naquele momento. Eu posso proteger, inclusive, mais o horário do dia em relação ao deslocamento do sol. A gente vai ver isso. No caso, esse é no caso, eu estou mostrando a informação da carta de sombra. Na carta de sombra, todas as vezes que eu considero esta geometria circular aqui, ó, de um arco, é a minha proteção horizontal. Perfeito. No outro caso, qual é a outra informação que a gente também tem na carta solar, ou na carta de máscara? Tá vendo esses ângulos aqui na lateral? Ó? Tem o ângulo da lateral, né? Nesse caso aqui, está invertida a carta, porque essa daqui é a nossa lateral esquerda e essa daqui é a nossa lateral direita, porque se a gente estivesse olhando para a carta, essa daqui estaria do lado esquerdo e essa daqui estaria do lado direito da fachada. Eu estou olhando para a fachada agora, né? Por isso que é invertido nesse momento. Vocês estão vendo que a carta de sombra ela tem umas linhas aqui, ó, que marcam ângulos de 90 a 0 graus, de 90 a 0 graus do outro lado. O que é isso? Essa daqui são as projeções da minha visualização das sombras causadas pelas proteções verticais. Aí eu já não olho como aqui que eu vejo no corte. Eu vou ver projeção horizontal no corte. Eu vou ver projeção vertical na planta. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Ou seja, eu vou ver a posição dos brises verticais igual um pilar na planta baixa. Porque senão eu só vou ver uma linha dele no corte, de baixo em cima. Então, eu vou analisar a carta de sombra no caso das sombras de proteção vertical, eu vou analisar o que? Na planta baixa. Então, eu vou colocar a carta solar em cima da planta baixa, e aí eu vou analisar o seguinte, bom, se o Sol estiver nessa posição aqui, ó, eu preciso de um elemento que cause proteção de sombra a 40 graus. Então, eu vou marcar 40 graus ali, ó. Ou seja, ele precisa fazer uma proteção de sombra na parte de sombreada, que seria essa daqui, ó, seria esta daqui, tá vendo? A partir do momento que ele estiver nessa posição em beta, que é a posição de azimuth. Enquanto que na carta que eu vejo a proteção horizontal, eu observo o ângulo alfa, que é um ângulo vertical. Nessa daqui eu observo o ângulo quê? Com base nos azimuths. Em relação ao quê? Ao plano. Aqui, ó, vertical. Então, eu estou olhando a parede, meu plano vertical é a parede, eu tenho a abertura aqui, ó. Eu estou analisando o lado quê? Direito da fachada. Estou analisando o lado direito da fachada. Enquanto o Sol estiver nessas posições aqui, ó, em relação ao meu plano, ele está protegendo, ele está sendo protegido por essa
por esse obstáculo aqui, que é o meu brise vertical. Se ele passar para o lado de cá, ó, já recebe insolação aqui, a minha janela. Então, muitas vezes, dependendo da minha posição, da posição que eu me encontro e o que eu quero proteger, eu vou fazer o quê? Um ângulo do lado direito, um ângulo que projeta do lado esquerdo e um ângulo que projeta do lado direito da minha fachada. Que aí são o quê? Brises verticais, direito e esquerdo. Do lado direito e esquerdo. Quando eu jogo isso, por exemplo, no conceito final aqui, ó, eu tenho o quê? Um ângulo que protege a minha fachada, o período de insolação na horizontal, e ângulos que protegem a minha fachada na vertical. Então, eu tenho aqui um caso de um brise misto, onde eu tenho tanto proteções verticais, tanto de um lado, né, do lado esquerdo, do lado direito, nesse caso aqui tá, né, eu tenho que me posicionar aqui para olhar para a fachada, quanto um brise horizontal também. Nesse caso aqui é um brise misto. Esse só é o primeiro passo. Eu vou ensinar como é que faz agora. Então, eu só quero mostrar, neste caso aqui, estou apresentando a carta de máscara, que é essa carta aqui, ó. E quais são os elementos que na carta de máscara eu observo. Na carta solar, vocês já identificaram os elementos de análise dos elementos que compõem a carta solar. Agora eu estou mostrando que, olha, o que eu vou verificar na carta de máscara, olha lá, são outras informações. Primeiro, a posição de azimuth da minha fachada, por exemplo, a fachada 45 graus de azimuth, a carta solar vai ficar assim, ó. E aí eu vou analisar os períodos de sombra e de insolação. Primeiro de insolação e depois o que eu pretendo de sombra. Diga, menina Judite. A gente vai alinhar, então, a carta de máscara com o norte também. Então, as duas vão ter... Não, norte é para o norte. A carta de máscara é relação a quem? A fachada. A fachada. Então, eu alinho a carta de máscara com relação à fachada, mas eu alinho a carta solar com norte-norte. Norte-norte, azimuth-azimuth. Entendi. Então, o que está acontecendo aqui? É isso que a gente vai fazer. É essa atividade agora que a gente vai proceder. Ou seja... E aí você descobre... Tá, aí você descobre onde que vai dar sombra dentro daquilo que está pegando o sol. Exatamente, você vai definir isso. Uhum. Olha, nessa fachada aqui, que pegava insolação, da hora que o sol nascia até a hora que o sol se punha, eu quero que toda a parte do período do dia, das 11 horas, das 10 horas da manhã, até as 14 horas, eu quero que seja sombra naquela fachada. Ao invés dela pegar insolação o dia inteiro, eu só quero que ela pegue insolação no início da manhã e no final da tarde. Durante o restante da hora do dia, eu não quero que ela pegue sol. Como é que a gente vai fazer? Vai posicionar a carta em cima da fachada, vai observar qual o ângulo que vai gerar a sombra que eu quero proteger. Por quê? Porque está tudo pegando insolação. Eu vou criar um mecanismo, ó, toda essa área aqui vai ser protegida por essa superfície horizontal. E aí depois você bola a superfície. Aí eu jogo no projeto. Tá. Aí eu jogo no projeto. Porque o que a gente falou, que a gente retira daqui dessa informação? Ângulo. Uma vez que eu já sei o ângulo, eu vou trabalhar toda a conceituação de sombra do meu projeto a partir daquelas angulações. É o caso de definir objetos de obstáculos, se eu quero criar uma torre na minha frente, se eu vou analisar o entorno. Aí, o princípio, ele sempre tem como elemento base o quê? Ângulo, 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 ângulo. Ângulo que eu estou verificando constantemente o quê? Na carta solar. Então, quando a gente, né, vê, foi, né, o caso... não, mas o princípio é o teórico. O princípio é o teórico.
Agora que a gente vai parar para pensar, para analisar na hora da atividade. Então, é óbvio que na hora da atividade venham a surgir as dúvidas e é o que a gente espera mesmo, que surjam dúvidas. Agora, o fator principal é o quê? É conhecer todos os conceitos. Porque está sendo fácil, e é fácil, porque além de vocês terem um professor alto nível, são poucas as coisas que o professor não sabe, então tem todas essas vantagens, isso já vos coloca à frente de boa parte dos estudantes de arquitetura nessa área, principalmente. Agora, o fator primordial é o quê? É conhecer os conceitos que envolvem os elementos da carta, que é o que geralmente as pessoas passa despercebido, deixei de prestar atenção ali. Não, é um conjunto de informações. Eu só vou conseguir entender todos esses elementos a partir do momento que eu tenho todas essas informações. Senão fica vago, senão eu não consigo entender por que a projeção é essa, por que você consegue ver o período de sombra, onde que está isso? Não vê, porque não tem os elementos específicos. Antes da gente partir, então, para... primeiro, coletar as atividades que vocês desenvolveram, que, obviamente, tem coisas aí para a gente tratar, e depois passar a atividade agora referente, propriamente dito, a esses elementos que a gente vai exercitar. Professor, então, quanto tempo para a apresentação de hoje? Para cada grupo? São 3, por enquanto. Fica livre. O objetivo mesmo é a gente sanar o máximo de informações, entendeu? De questões, não tem um período assim, mas a gente pode, de repente, determinar quanto fica para cada um, não tem problema. Eu queria apresentar hoje, se fosse possível. Beleza, no problem. Então, vamos fazer o seguinte, 15 minutinhos aí para o intervalo, até para eu poder descansar um pouco, eu falei demais. Beleza, intervalo. Apareceu? Pronto, listou. Então, vamos fazer o seguinte. Assistam o início da aula,